Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez no nosso Momento Elos. Já chegamos à nossa quinta edição do Momento Elos. Estamos aqui juntinhos, mas... Olá, pessoal. Estamos aqui e vamos falar hoje sobre um tema muito especial para todos nós, né? E para isso, eu convidei duas pessoas, duas profissionais de muita responsabilidade no que fazem, profissionais incríveis, que eu tenho o grande prazer de conhecer de perto. Elas, além de educadoras, elas são psicólogas, então estão, assim, perfeitas para falar sobre o nosso tema de hoje. Eu vou passar a palavra para elas, para elas mesmas se apresentarem. Então, Estela, você pode se apresentar para o nosso público de hoje, por favor? Oi, boa tarde, pessoal. Muito prazer, Cláudia. Obrigada do convite. Estar aqui com a Grace é um presente. Acho que a gente tem algumas coisas para conversar e que a gente tenha um bate-papo bem agradável durante esse momento. Obrigada. Então, Estela, Cláudia, todo mundo que está conosco, é um prazer estar com vocês. Fazer parte dessa equipe é um grande privilégio e a gente poder conversar sobre as nossas emoções em tempos em que elas estão tão extremadas, é sempre muito bem-vindo. Acredito que será um momento de grande troca entre todos nós. Sem dúvida. E é para isso que existe o Momento Elos, que é para a gente bater um papo, né? Se beneficiar dessa distância que todos nós estamos com a tecnologia, né? Então, hoje a gente tem gente aqui de Alagoas, de São Bernardo do Campo, de Francisco Morato, de São Paulo, né? São Bernardo e Francisco Morato aqui de São Paulo, Cabo de Santo Agostinho, de Pernambuco, de Mogi das Cruzes, também de São Paulo, Maceió, Alagoas, Satuaba e São José de Tapera, de Alagoas. E hoje eu vou mandar um beijo muito especial para o pessoal lá de Caruaru, que está fazendo aniversário, a cidade de Caruaru está fazendo aniversário de 163 anos. Parabéns, pessoal de Caruaru, um grande beijo para vocês, um beijo no coração de todos vocês. E para quem não sabe, a Elos Educacional está aqui em São Paulo, né? Nós estamos aqui na região do ABC Paulista, bem próximo da cidade de São Paulo. E as nossas convidadas também são aqui, bem próximas da gente, né? Elas estão aqui da região também. E hoje, nosso tema, nós vamos falar sobre como lidar com as emoções nesse momento. Como vocês sabem, nós estamos adequando as nossas lives de acordo com o que vocês estão pedindo para nós, né? Então, nós tínhamos uma programação, mas vocês estão trazendo para a gente essas demandas, e a gente quer responder às demandas de vocês. Na live passada, a gente conversou um pouco sobre o que as cidades, né, estão fazendo, algumas delas, né? Então, nós trouxemos o pessoal, a secretária... uma profissional da Secretaria de Sergipe, uma de Mogi e uma diretora do Ceará, para falar o que eles estão fazendo em relação às pessoas que não têm tecnologia, que têm dificuldade de acessibilidade na região deles. Isso é uma pergunta que veio com frequência. Conseguimos responder todas as dúvidas? Não, não conseguimos. A gente sabe que ainda vocês possuem várias dúvidas, que o Brasil, que muitos países possuem várias dúvidas de como lidar com isso. Mas esses três convidados vieram para cá com a coragem de dizer o que nós estamos fazendo, né? Fazendo o melhor que a gente pode. Então, quero agradecer a presença dos nossos três convidados da última live, que estavam aí para dizer para a gente o que eles estão fazendo de melhor. E o que a gente veio percebendo foi grande angústia em relação aos sentimentos, né? O que a gente pode fazer com todas essas angústias, né? Nós já estamos há 2 meses dentro de casa, nesse afastamento, alguns mais, outros menos, mas tudo isso provoca emoções que a gente não havia experimentado ainda.
né? A gente vê os noticiários da televisão, a gente tem as notícias dos nossos parentes, dos nossos amigos, e como elaborar todos esses sentimentos, todas as emoções de um período histórico que a gente nunca vivenciou. Então, nós realmente não temos resposta para tudo isso, estamos vivendo, estamos amadurecendo, todo mundo junto em relação a isso, e poder estar junto, poder conversar, dialogar sobre esses pontos, isso nos dá coragem, né? Isso nos ajuda a levantar de manhã e continuar, não é? Então, para isso que a gente trouxe esse tema, né? Como lidar com as emoções. E a gente trouxe as nossas duas convidadas, que têm experiência na área de psicologia e principalmente porque elas possuem experiência em educação. São duas grandes educadoras que trabalharam tanto em sala de aula como em secretaria de educação, fazendo política pública, né, de grande respeito em educação. Então a gente acredita que elas são assim pessoas incríveis para poder fazer esse bate-papo com todos nós aqui, com todos vocês que estão nos ouvindo, para falar um pouco sobre esse assunto que tanto nos atormenta. E não é só eu, não é só vocês que estão, são várias pessoas que estão passando por tudo isso. Então, para começar, eu queria abrir a nossa conversa aqui para falar com a Grace, né, para ela dizer para a gente um pouco, Grace, quais são esses elementos, né, disparadores que nos provocam essa ansiedade, né? Como que a gente pode identificar esses elementos? Então, Cláudia, hoje, né, no momento atual, nós estamos aí, o 4º país do mundo em termos de mortes com a Covid-19, 16 mil mortos, 16 mil perdas para a nossa nação. E isso vai trazendo, isso trouxe um momento que, especialmente para o brasileiro, nós nunca havíamos vivido, né? Nós somos um povo que temos o privilégio de não termos tsunamis, nós não temos terremotos, e, de repente, a gente somos trancados dentro das nossas próprias casas. Para nós, educadores, vivenciamos algo que talvez a gente nunca havia imaginado que poderíamos viver, que são as nossas escolas fechadas, e isso traz esse contexto, né? A Covid-19, ela coloca uma série de questões sociais à prova para nós brasileiros. Então, as questões sociais vão criando barreiras entre as pessoas, e hoje estamos todos dentro do nosso microsistema, das nossas casas, quem pode estar, e isso nos causa nós já estamos aí há quase 2 meses, e isso nos causa o que a gente chama de estresse, né? O que é o estresse? O estresse são uma série de pensamentos, projeções que vão tomando conta da nossa mente e que, em algum momento, elas começam a se expressar no nosso corpo. E aí isso vai trazendo uma série de dificuldades. Se a gente for pensar, né, o que a situação atual principalmente mexe com a nossa ansiedade, né? Nós temos aí todos os números, as mortes, as questões, e nós fomos tirados dos ambientes que a gente considera saudáveis, né? O nosso trabalho, as nossas famílias. Então, isso tudo vai causando, né, uma bolha de ansiedade que nos leva a uma série de comportamentos, né? Então, um dos primeiros é a dispersão, né? Então, quando a gente teve a notícia, a gente perdeu o foco, né? É aquele momento de dizer, e agora? Né? O que vai ser da minha vida? Em alguns casos, né, nós temos várias pessoas que estão sozinhas em suas próprias casas. Então, um sentimento de solidão, que nem sempre tem a ver com estar sozinho. Às vezes você pode estar rodeado de pessoas, mas num sentimento profundo de solidão. Nós somos
com as notícias, né, que vão tomando conta dos noticiários, a gente tem uma série os pensamentos começam a se tornar extremamente negativos, né? A gente começa a olhar e a gente começa a perder o horizonte. E tudo isso faz com que a gente tenha aí uma perda de sentido, né? Então a gente fala, meu Deus, né? Será que temos amanhã? O que vai acontecer? E isso tudo vai trazendo para nós, seres humanos, especialmente para os educadores, que estão numa perspectiva de home office, e eles tiveram que, em uma semana, se transformarem em professores youtubers, em produtores de conhecimento com a tecnologia, e, às vezes, nem tendo todo o conhecimento necessário. Ontem eu estava lendo uma pesquisa da Nova Escola que 8 entre 10 educadores não se sentem preparados para trabalhar com as tecnologias. Então, nesse universo todo, a gente vai encontrando uma série de dificuldades. E essas dificuldades vão tomando proporção, que aí a gente começa a não entender qual é o nosso papel nesse mundo. Então, essas questões vão afetando a nossa saúde mental. E hoje a gente está aqui para conversar e pensar como é que eu posso, mesmo em tempos de pandemia, manter a minha saúde mental, da minha família. Então, quais são as perspectivas? Então, uma das primeiras questões que a gente precisa olhar é pensar como está o meu dia a dia. Né? Como é que está a minha rotina? Então, nessa perspectiva, essa talvez seja o primeiro ponto. É isso mesmo, Grace. Essa questão da rotina, você tocou num ponto bem essencial. Eu fico pensando um pouco aqui no Elo, né? A equipe Elos, a gente pensou muito nisso quando a gente entrou em home office. A primeira coisa que a gente pensou foi fazer todo dia às 9 horas da manhã, toda a equipe se reúne para fazer a nossa reunião e começar o dia. E a gente faz uma leitura, né, que a gente dá muito valor à leitura na nossa equipe, então a gente começa o dia fazendo uma leitura. Então, cada dia, um da equipe faz uma leitura e a gente conta um pouco como foram, né, como a gente passou, o que tem feito, e a gente, todo dia às 9, a gente criou essa rotina, né? E a Estela podia falar um pouco para a gente o que é essa ideia, esse poder de criar uma rotina nessa situação que a gente está vivendo totalmente desequilibrada. Nós tínhamos uma situação X e, de repente, aquilo virou de ponta cabeça, né, Estela? Então, Cláudio, acho que como você e a Grace mesmo trouxe, acho que foi tudo muito de repente. A gente vinha acompanhando aí a tal da epidemia, né, até então, da China, de outros países, e a gente vinha acompanhando essas notícias, parece que eram bem longe da gente. De repente, quando foi lá para o meio de março, todo mundo organizando volta às aulas, planejando, pensando no seu PPP, na sua zona de conforto, né, que nós, profissionais da educação, já temos isso constituído e a gente vem estudando o quanto isso é necessário, você ter um planejamento bem efetivado para que as coisas caminhem de acordo com as suas expectativas. De repente, fecha-se tudo. Eu acho que, como você, Grace, a gente está tantos anos na educação, eu nunca vi isso acontecer, espero que a gente não veja mais mesmo, mas te tira da zona de conforto, aquela zona de conforto de que você mais ou menos pensa na sua rotina e vai levando o seu dia a dia. Mas a gente precisa pensar que quando a gente entra nessas estruturas, nessas culturas, eles te fazem alçar voos de outras estruturas que até então talvez a gente não ousasse utilizá-las. Por exemplo, como é que eu me reorganizo agora, tendo que dar conta de tantas novidades que a gente já sabiam serem necessárias, da tecnologia, dessa interação usando as mídias, e que, de repente, a gente nunca tentou e nunca ousou fazer disso, né? Mas, para isso, a gente precisa achar pontos de equilíbrio. Não adianta a gente achar que vai mudar isso de uma hora para outra, que isso é quase que impossível de acontecer. Então, o que eu preciso organizar agora, estruturalmente? Eu preciso
pensar nessa minha rotina, as demandas de trabalho que agora, apesar da gente ter o mesmo acompanhamento, talvez usando novas ferramentas, e mesmo aquilo que, no fundo, para viver nesse isolamento social ao qual a gente foi colocado de uma hora para outra, eu preciso olhar para mim, para o meu íntimo. Então, não é uma rotina que a gente vai ticar o que eu fiz, o que eu não fiz, mas é olhar para isso e começar a olhar para nós mesmos o que a gente tem feito da nossa rotina, né? É pensar, analisar, refletir. Essas experiências, a gente sabe que a gente aprende por meio de experiências, então a gente está tendo essa oportunidade de nos reinventar. E para isso, no começo, era tudo muito intenso. Quem se via lá no começo de abril, que a gente começou a ficar em casa, então a gente percebia muito as famílias comendo muito, então nas mídias você via muita coisa de comida, muitos filmes, todo mundo foi para todos os filmes, e hoje, depois de 2 meses, a gente começa a ver que as coisas estão se estabilizando, né? As pessoas estão encontrando o seu equilíbrio, e é muito importante que nessa busca do equilíbrio, a gente consiga olhar para a nossa rotina e pensar: o que me traz prazer nesse momento? O que eu tenho aprendido com isso? O que eu tenho que pôr na minha rotina? Quais são, como você disse, quais são os rituais que a gente construiu agora para esse momento de tensão? Porque é o momento que a gente não tem controle sobre ele, né? A gente fica, principalmente nesse descontrole, a gente não saber muito o que vai acontecer, que acaba te trazendo uma certa instabilidade emocional. Então, cabe que a gente olhar para essa nossa rotina, quais são os tempos que nós estamos nos dedicando às demandas profissionais, às demandas familiares, e o quanto a gente tem se atido a nós mesmos, né? O quanto isso pode trazer de um aprofundamento, mesmo que seja na hora de tomar banho, que eu esteja mais sozinho, na hora que eu esteja antes de dormir um pouquinho, quando eu paro e faço lá o que a gente diz, né? A gente passa aquele filme do seu dia. O que ficou para você desses momentos? Quando a gente começa a buscar esse equilíbrio, que a gente vai estruturando as nossas emoções aí nesse momento de crise, que a gente vai conseguindo estabelecer novas aprendizagens, né? E os desafios vão sendo superados. Eu acho que a rotina ela é uma das possibilidades e que a gente possa chegar no final do dia ou no final da semana, olhar para tudo aquilo que a gente viveu e dizer, bom, a minha missão está cumprida, né? A gente sempre gosta de dizer missão cumprida, né? Qual foi o meu propósito? A gente não pode perder de vista o seu propósito, e por isso planejar e replanejar se caso tenha ficado alguma demanda em aberto, algum sentimento que eu não consegui identificar, mas o quanto é importante agora a gente olhar para dentro da gente. Eu acho que existem outras estratégias, eu acho que a rotina é uma delas, e que ela te traz esse centro, ela te traz esse equilíbrio para que a gente possa seguir em frente, tocar e planejar o futuro. O que vocês acham? Afinal, a gente está falando com educadores, né? Exatamente. E o educador é um ser de esperança, né? Se o educador não for aquela pessoa de alma, da pura esperança, ele não ia ser educador. Então, a gente quer acreditar que esse público aqui que está conversando com a gente é um público que vai arrumar força de algum lugar, que vai procurar isso e vai se reinventar e vai conseguir superar isso, porque esse país precisa de cada um de vocês bem para a gente conseguir superar esse momento que a gente está passando. Então, a gente acredita muito no poder da educação e no poder dos educadores desse país. E como a Estela falou para a gente, criar a rotina, que particularmente tem me ajudado muito a me superar, né, nesses momentos que não está fácil para ninguém, né, é uma das estratégias, né, Grace? Eu acho que a Grace pode contar, dar um pouco mais de estratégias para nos ajudar a superar esse momento difícil emocionalmente. Cláudia, pensando, né, nas estratégias, a gente fica olhando
para a nossa história, né? E que momentos historicamente, enquanto humanidade, a gente foi vivendo períodos tão difíceis, né? E lendo o livro Homens em Tempos Sombrios, da Hannah Arendt, ela fala especificamente do momento em que, quando o homem, né, e aí homem no sentido de humanidade, perde o espaço público, né, que é onde tem a sua liberdade de ação, quando a gente perde isso, né, quando a gente é trancafiado dentro dos nossos micromundos, nós nos voltamos para a nossa liberdade de pensamento, né? Se a gente for pensar em liberdade de pensamento, e quais estratégias que eu posso usar para que eu consiga encontrar o que a Estela está dizendo, né, do foco e do equilíbrio. Então, é olhar principalmente que situações você se encontra nesse momento. Então, é um momento de autoconhecimento, né? É um momento que você não mudou, mas você está vivendo situações diferenciadas. Então, de você se permitir entender e você conseguir nomear as suas emoções. Quais são as emoções nesse momento que mais lhe causam ansiedade, né? É o medo do contágio, né? Que isso é o medo coletivo de todos nós. É um temor por esse futuro, né? O que nos aguarda, né? As pessoas dizem, seremos diferentes, mas diferentes como? É a preocupação com o trabalho, algumas pessoas perderam o trabalho, outras estão não podendo exercer a sua profissão. Então, ou, em alguns casos mais extremados, a perda de um familiar, a perda de um amigo. Então, é importante que a gente consiga, num diálogo interno, identificar quais são as questões que tiram-lhe o juízo. Qual é aquela que faz com que realmente a sua energia seja rebaixada? Isso é muito importante, por quê? Porque a gente entender aquilo que a gente controla e aquilo que a gente não controla. Então, o que a gente controla? São as técnicas de higiene, são todas as coisas que você pode fazer, é como tornar o seu ambiente familiar ou profissional via remoto o melhor possível, e aquelas coisas que a gente não consegue controlar, né? Porque senão a gente fica com aquelas síndrome de Deus, e aí a gente quer dar conta de tudo. O magistério, majoritariamente, ele é feito de mulheres, e aí as mulheres, né, hoje a gente vive a situação de home office, mas elas não deixam de ser esposas, mães, mulheres. Então, tudo isso vai causando para o indivíduo uma série de questões. E quais são as estratégias? Então, a gente precisa, primeiro, entender os seus estruturantes, né? Se eu consigo entender o que me causa ansiedade, o que me causa bem-estar, né? O que traz para mim, no meu dia a dia, na minha rotina, coisas que possam ser estruturantes do meu bem-viver. Então, uma delas, que eu acho que todas as pessoas precisam, é cuidar das informações que recebem. Se a gente sentar na frente da televisão e a gente ficar o dia todo consumindo as imagens dos noticiários, que são muito tristes, ao final do dia você está num estado catatônico, né? A gente não consegue se mover, porque aí a gente vai começando a perder a esperança. Então, a gente precisa se informar, principalmente o magistério, né, os educadores. Não é um processo alienante, muito pelo contrário, mas cuidar, né, é como se fosse uma dieta de informação, né? Eu, pessoalmente, ao invés de ver, eu prefiro ler, né? Então, eu me informo, mas, ao mesmo tempo, eu não preciso estar vendo algumas coisas que vão tornar o meu dia muito ruim. Tomar muito cuidado com o que hoje a gente vive, né, que é o nosso vírus fake news, né, que as pessoas vão para o WhatsApp, começam a colocar notícias apavorantes, né? Então, você abre o WhatsApp, vem aqueles vídeos. Então, cuidar também dessas questões, porque essas questões vão trazendo para a gente muita ansiedade.
buscar no seu dia a dia aquele momento. Tem pessoas que se voltam mais para a espiritualidade, tem pessoas que se voltam para a arte, os educadores necessariamente, né, está na nossa essência, se voltar para o estudo. Então, olhar no seu dia a dia, né, mesmo naquele momento, né, para aquelas educadoras que estão com os filhos pequenos, em algum momento, a gente conseguir trazer para o dia a dia, seja individual, seja de família, questões que vão trazendo bem-estar, né? Conversar com os nossos filhos, com as pessoas que estão ao nosso redor, e como a Cláudia foi dizendo, né? O quanto a gente precisa trazer esperança, né? É muito difícil, mas a gente não dá o que a gente não tem. Então, você precisa identificar, enquanto indivíduo, quais são os elementos da sua subjetividade que te fortalecem, né? Se a gente for pensar em Eduardo Galeano, o que acende a tua chama? Então, é importante que a gente não deixe a nossa chama se apagar, né? A própria Hannah Arendt, ela diz o seguinte, que partilhar a alegria é absolutamente superior a partilhar o sofrimento. Que nós consigamos ser elementos da boa esperança. E que você consiga, né? O carro não anda sem gasolina. Que você, enquanto indivíduo, identifique quais são as coisas que te dão alegria. Não é porque a gente vive um momento de pandemia que a gente vai abdicar da alegria, dos planos, dos sonhos. Então, são algumas estratégias que vão tornando e vão nos desestruturando para que a gente consiga se manter como indivíduo, como profissional e como elemento da esperança. Isso mesmo, Grace. Tem um pessoal aqui que está falando umas coisas muito interessantes. A Vanessa Pereira Terra, beijo, Vanessa, querida. Ela disse uma coisa bem interessante sobre, voltando um pouco no ponto da Estela. Ela falou, organizo a minha rotina no papel todos os dias, mesmo os pequenos compromissos e atividades, pessoal e profissional. Eu aprendi a listar e, ao cumpri-las, coloco um cheque. Isso tem sido fonte de motivação, assim como tem me ajudado a compreender melhor meu ritmo e tempo. Você vê que foi uma estratégia da Vanessa dela conseguir se organizar, né? Essa ideia de colocar no papel também, né? Tanto a rotina como as suas emoções, né? Seus pensamentos, sempre foi uma estratégia usual. Tem um outro comentário bem legal, o William Veríssimo, que está falando bastante aqui. Obrigada, William, pelos comentários. Muito bom ter o ponto de vista a partir da visão da psicologia. Somos educadores, mas às vezes esquecemos da nossa humanidade, querendo ter o controle sobre tudo. Verdade, William? Nada como uma discussão embasada na ciência para trazer um alívio, ainda mais com profissionais tão competentes. Concordo plenamente. Nossas queridas. Mas, assim, apesar de tudo isso, além da rotina e de tentar entender esses gatilhos emocionais que nos colocam essa ansiedade, uma coisa que tem me ajudado muito, que eu vou até pedir para a Estela falar um pouco com a gente, é pensar, olhar um pouco, como eu já tinha falado, na parte da esperança, mas tentar ver o lado bom. Eu sei que é muito difícil, mas se a gente não conseguir fazer isso, fica difícil ter esperança, né? De o que será, né? O que eu posso trazer de ponto positivo diante de tudo isso que está acontecendo? Como conseguir ver esse copo meio cheio, em vez de meio vazio, Estela? Eu acho que a tua fala é bem isso, né? Eu acho que a gente que está tanto tempo voltando aí, apesar de falando dos sentimentos, eu acho que eles estão tão envolvidos na educação. Eu mesmo, né, estudei, a primeira formação foi psicologia, depois eu fui para educação, e aí vai misturando tudo. Eu fico imaginando que se você não tem a esperança, não mas do esperançar, né, de Paulo Freire, de você ir para frente, você ser propositiva, você poder pensar naquilo que te move. Quando a gente fala da rotina,
o quanto você tem colocado nessa tua rotina, listada no papel, as coisas que você também gosta de fazer, né? Vamos fazer essa reflexão de olhar para lá e dizer assim, bom, agora eu estou em isolamento, eu ganhei aquele tempo que eu ficava no trânsito, que eu não vou ficar mais, eu ganhei aquele tempo que eu precisava de um lado para o outro sair correndo, eu estou em casa, o que eu tenho feito com isso? E para além disso, eu acho que se a gente não pensar que dentro você pode olhar tanto para o copo mais cheio ou mais vazio, e que a gente na educação vai sempre propor olhar para o copo mais cheio. Quantas coisas esse isolamento trouxe de coisas simples, que por vezes a vida vai te distanciando de você conseguir abrir uma janela e olhar para o sol, né, de uma forma com muito mais detalhes do que você fazia na sua correria do dia a dia. A gente tem tarefas em casa, a gente pode, talvez, em alguns momentos, dividir aí entre todos da sua família, né? Quantos pontos, quantas experiências de valores humanos a gente tem resgatado? Talvez a pandemia não traga nada de bom, mas esse isolamento social, essa ruptura dessa zona de conforto que a gente vinha trazendo, ela pode nos possibilitar olhar para o copo mais cheio. Né, esse convívio com a sua família, você poder fazer uma leitura com maior qualidade, você poder exercer a sua solidariedade, né? A gente tem visto que a gente tem buscado muito isso. São valores que talvez a gente estivesse ficando tão individualistas, tanto pensando e tanto no nosso piloto automático, né, Grace, que a gente sempre está lá e faz, e você nunca para avaliar tudo que você tem feito, qual a qualidade que você tem, né, imprimido na sua vida. Eu acho que foi uma ruptura forçada, né? Ninguém acho que queria estar passando por isso, mas a gente vai aprender, acho que aprende também na dor, né? Que nem a Grace trouxe. Quanta tristeza a gente tem evidenciando aí, e para nós que somos da educação, eu costumo dizer, a gente precisa olhar para o bem, né? Essa experiência das crianças, essas famílias que talvez não estivessem valorizando tanto a escola, nesse momento é uma valorização, né? A sociedade tem entendido que a escola é um lugar de socialização também, para além, né, de ampliação do conhecimento, que a escola ela é fundamental na vida das pessoas. Então, acho que é um dos pontos positivos que a gente precisa olhar. E aí também é muito particular, né, Cláudia, assim, olhar para o seu eu e entender o que eu estou aprendendo, né, com esse período, quais são as reflexões que eu trago, quais são as experiências, porque com certeza nós seremos pessoas melhores, mais preparadas, né, menos imediatistas, e que a gente precisa tocar a vida. E aí fica aí uma provocação para cada um que está conosco nesse momento, depois que terminar a live, olhar no papel e escrever lá, né? Quais são os pontos positivos que eu tenho nesse período? E se pensar no negativo, então, eleja 2 positivos, que eu tenho certeza que a gente vai achar nesse período aí dessa experiência que a gente foi meio que obrigado a viver, né? Que existe sempre um lado bom. A gente tem, às vezes, mais dificuldade de ver o positivo, né? Isso que a Estela falou me lembrou uma coisa que eu tenho feito muito aqui em casa, que é ver o pôr do sol. Da minha janela, que eu quase nunca via, né? Porque exatamente. Eu estava trabalhando nesse horário que o sol ia embora. E agora eu vou tirando foto do pôr do sol de tudo que é jeito, né? Porque... Mas aí a Estela me pegou nesse ponto aí, é verdade, Estela. Sem contar a família. Que a gente sem contar. Ficando mais próxima, fazendo as refeições juntas, a gente que é mãe, trabalhadora, a gente fica um pouco mais distante, né? E agora esse momento fez essa aproximação. Então tem muita coisa para a gente olhar, eu acho que cada um pode fazer essa reflexão. Mas agora, gente, a gente tem muita pergunta para vocês duas. E eu vou começar aqui. Tem uma pessoa, ela chama Riso, aliás, chama Riso Pessoa, ela está com a gente desde a primeira live, queria poder até conhecê-la mais de perto, porque é bem legal a gente manter esse diálogo, né? Tá vendo aí uma coisa boa, esse distanciamento, o poder usar a tecnologia, é a gente conhecer assim, né? Ela fez uma pergunta muito pertinente, que eu acredito que seja a pergunta de várias pessoas, quando a gente voltar, né? Como que eu vou lidar com essas emoções ao retornar para a minha realidade? Porque a gente
a gente está falando, até pensando um pouco aqui no que a Risa está perguntando, a gente está falando de um futuro que a gente não sabe, né? Uhum. Até então, tudo era muito previsível na nossa vida. A gente fazia planos para as férias, né? A gente sabia as datas comemorativas, os feriados, o aniversário do amigo, e o ano letivo, e agora a gente tem um futuro que a gente não sabe, né? Cada dia, pelo menos aqui em São Paulo, a gente não sabe quando vai voltar esse isolamento, né? O nosso governador vai ampliando os números de isolamento social, não diminui, as pessoas têm dificuldade de manter esse isolamento, então a gente é obrigado a forçar esse isolamento, então é um futuro que não se sabe. Então a Risa está perguntando, como que eu vou lidar com tudo isso quando eu voltar, né? Eu acho que é uma pergunta bem pertinente e, ao mesmo tempo, bem difícil da gente... Acho que, pensando nessa perspectiva, Cláudia, né, nosso voltar, e o que a gente mais deseja é poder voltar para os nossos ambientes, para as nossas escolas, nossos ambientes de trabalho, é pensar que fica uma grande lição que o Covid-19 deixou para nós, que a gente precisa cuidar e educar as nossas emoções. Né? Isso é algo que a gente vai precisar quando voltar, né? A gente não vai colocar os meninos em sala de aula, os professores, dizer continuem de onde paramos. Então, essa aprendizagem, ela precisa estar em vários âmbitos, né? No âmbito da Secretaria de Educação, de conseguir identificar todo esse capital humano que se mobilizou, que se uniu para conectar as famílias, os alunos, né? Que foi trocando, né? O carro do pneu com o pneu com o carro andando, fazendo acontecer nas casas das formas mais criativas possíveis. Então, enquanto governo, precisam identificar e valorizar todas essas questões. As equipes, né, gestoras que estão nas escolas precisam entender que essas crianças perderam não conteúdo, né, mas elas perderam as pessoas, perderam os amigos, tiraram os professores do seu cotidiano, e isso trouxe uma série de impactos para essas crianças, para esses professores. Então, é preciso pensar aí num trabalho em cascata, né, com os professores, como trabalhar as emoções desses professores para que eles consigam abarcar da melhor forma possível as famílias e os alunos. Então, é um trabalho, né, como é sempre na educação, é um trabalho de muita gente, mas é um trabalho que vai precisar trabalhar especificamente as nossas emoções, ouvir muito as comunidades. Nós estávamos no momento, né, da nossa história educacional, que, se a gente for pensar, a gente estava muito no automático, né? Os professores extremamente desvalorizados, né, por todos os âmbitos da sociedade. E aí, quando a gente tira a escola e o professor de cena, a gente entende o valor que eles têm na vida de todas as pessoas. Né? Nós somos uma sociedade que nós precisamos dos professores, mas precisamos que os professores estejam bem. Então, de pensar aí em quais são as possibilidades, quais são as formações necessárias para esse grupo, e aí formações desde o conteúdo, mas que abarque também as questões humanas das emoções, para que eles possam conseguir estar bem para dar o melhor para as suas equipes. Então, é preciso aí de um trabalho, de um planejamento estratégico. A gente, na educação, há muitos anos está dizendo, né, que a educação não é só conteúdo. Eu acho que isso, talvez, esse momento mostrou para a gente o quanto as nossas habilidades, as nossas competências, as nossas emoções falam de cada um de nós. Então, é importante que se construa aí um trabalho estratégico e em cascata para que todo mundo consiga ser abarcado. Eu acho, né, Grace, só complementando, Cláudio, acho que é um momento muito de escuta, né? A gente fala tanto da escutativa,
que é um termo que a gente trabalha bastante. Então, acho que nesse apoio à Grace, esse momento é o retorno, para a gente lidar com todas as emoções, não tem uma receita, porque para cada um vai ser um momento diferenciado. Então, se a gente já vinha dizendo o quanto é importante, a todo começo do ano, a todo final do semestre, bimestre, ao tempo que a escola se avalia, é olhar para as necessidades do indivíduo, né? Porque nós estamos lidando com sujeitos, e os sujeitos não são só os alunos, são os professores, são a comunidade, são os pais, o quanto que isso vai provocar essa união de todos, cada um com a sua história, né? Mas com certeza com histórias que trouxeram novas experiências e novos aprendizados, né? E o quanto que a escola tem agora o dever, né? Eu acho que é o nosso compromisso de olhar para tudo isso e pensar, né? E agora, José, o que eu faço? Eu vou ter que olhar e, de novo, buscar o nosso equilíbrio. Então, hoje a gente vê que as escolas, né, na mídia, que a gente vem acompanhando, e mesmo com os nossos cursos, é todo mundo muito preocupado em dar conteúdo, deixa as crianças, às vezes, das 7 ao meio-dia, das 7 às... dentro de computador, que a gente sempre foi contra isso. Então, por que a gente está vivendo esse momento? Porque ninguém é muito novo para todo mundo. Né? Se a gente teve tanto tempo para pensar uma educação à distância, não é num mês de pandemia que a gente vai dar conta de fazer absolutamente o melhor. Mas a gente precisa fazer. Não dá para ficar parado. Então, a gente tem que propor. E aí as coisas vão se acomodando. Acho que isso vai trazendo essa experiência, essa maturidade, e que a escuta ativa talvez seja um dos pontos muito importantes para esse começo, até para que todo mundo possa fazer um planejamento coletivo, né? Não é só do professor a obrigação, não é só do diretor esse compromisso, dos técnicos de acompanhamento, dos secretários de educação, mas agora é o momento da sociedade inteira, porque se a escola é uma referência no território onde ela está, então ela vai ter que ser esse ponto de equilíbrio também, para poder trazer algum acalento também para esse povo que sofreu muito, né? Porque a gente está dizendo dessa desigualdade que se pode ter também nesse país a partir de agora. Se a gente já tinha, né? O que vai ser da gente daqui a pouco, quando a gente se acomodar, se a gente tiver muita sorte, a gente vai ter menos estrago possível, mas a gente vai ter que olhar para eles. E acho que não é recuperar o tempo, porque a gente não vai recuperar, a gente vai viver o que foi vivido e estabelecer novos planos, né? Estabelecer novas metas, e com esse respeito a cada um que está nesse espaço. Acho que não tem receita, é bem difícil, né, Grace? Não tem receita para isso. Isso mesmo, Estela, eu acho que você falou o essencial. A escola novamente trazendo esse ponto de equilíbrio para a nossa sociedade, né? Então, trazendo para a nossa população que precisa tanto da escola. Então, é um lugar muito importante para essa reconstrução. E uma coisa que você falou que é essencial, não é o professor ou o diretor secretário, é a nossa sociedade. Então, todos nós vamos ter que estar juntos para poder reconstruir esse momento que nós vamos estar lá na ponta com o nosso aluno, né? E isso vai ser todo mundo junto, vamos ter que viver isso, né? E estar firme para conseguir fazer da melhor forma. Mas antes de ir para a próxima pergunta, eu queria contar para vocês todos os municípios de Piauí que estão aqui com a gente. Oba! A Teresina, Santa Filomena, Bom Jesus, Piripiri, Campo Maior, Uruçuí. Isso de Piauí. Aí a gente tem Recife, Marabá, de Pará, São Luís do Maranhão. De Pernambuco a gente tem Caruaru, nosso aniversariante, Cabo de Santo Agostinho. Nós temos de Alagoa, Pão de Açúcar. Aqui de São Paulo, Santo André, São Bernardo do Campo, Francisco Morato, sempre presente com a gente. Franca e Mogi das Cruzes. E de Ceará, Aquiraz. Obrigada, gente, vocês estarem aqui com a gente. É sempre um enorme prazer poder conversar com vocês e contar com a participação de todos. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, nada fácil também. Você sabe que esse povo aqui não perdoa, né? Uhum. As perguntinhas são... Deixa eu só ver quem fez. Foi a Radmila Gomes. Mas a pergunta da Radmila, com certeza, é a pergunta de vários
ela está representando. A gente está falando de como lidar com essas emoções, nós estamos falando da pessoa, do educador. E como ela é uma educadora, ela está pensando em quem? Nos alunos dela, nas famílias. Ela quer saber como que ela pode ajudar os alunos e as famílias nessa questão emocional. Vocês podem ajudá-la a responder isso? Fala, Grace. Pode falar, Estela. Nossa, não estão brigando aqui. Não, pode falar. Eu acho que a gente já trouxe um pouco, né? O quanto a gente vai precisar conhecer a história de cada um, e acho que nesse momento que a gente está vivendo é não deixá-los sozinhos, né? Eu acho que existem algumas ferramentas importantes de atenção, de comunicação, que você possa estar acompanhando, né? A gente tem ouvido alguns depoimentos de que, nesse momento, os professores estão se virando para variar com os recursos tecnológicos, os seus pacotes de internet, mas que a gente, no fundo, quem é educador sabe por que veio, sabe da sua importância e não ia abandonar o barco nesse momento. Então, assim, acho que a gente criar esse vínculo e consolidar esse vínculo já é essencial para que a criança, o adulto, o adolescente que esteja conosco possa se fortalecer também, né? Eu acho que é um pouco por esse caminho que a gente vai precisar conhecer um pouco e não perder esse vínculo nesse momento. Então, não dá para a gente só pensar, o que eu faço quando eu voltar? Porque a gente, como disse a Cláudia, a Grace, a gente não sabe muito quando a gente vai voltar. Então, o que eu posso fazer nesse momento que me aproxime desses alunos, né, e que eu possa, de fato, corresponder ao meu propósito de educador? Lembrando que a gente é educador, a gente também não vai pegar toda essa carga, né, que não dá para a gente cuidar de tudo, a gente vai ter que estabelecer o que é possível dentro da nossa gama de atividades aí, e principalmente trabalhar com esses valores, que nem disse a Greg, não é só o conteúdo, né? A gente sabe que a BNCC já traz as competências emocionais, o quanto eu preciso ativar isso nas crianças, nos adolescentes, nos adultos, ou seja, a gente vai precisar estruturar isso de uma forma mais equilibrada. Grace, e você? Concordo completamente com a Estela, entendendo que a gente vai precisar aí construir, enquanto sociedade, uma rede de apoio. Então, a gente tem indicado aí para os nossos municípios, né, nesse apoio remoto que está ocorrendo, de identificar já as necessidades de cada escola, de cada equipe, porque você já vai fazendo aí um diagnóstico de quais serão as necessidades dessa equipe, dessa escola. Construir uma rede de apoio e aí pensar em todos os conselhos que podem atuar junto ao conselho de escola, às universidades, né? Acho que a gente precisa trazer o conhecimento da universidade para ajudar as escolas nesse momento. Então, assim, quais são as redes de apoio que possam ser construídas nesse momento? Acho que isso é fundamental. Eu acho que enquanto a RAD, né, uma querida, enquanto Secretaria de Educação, fazer esse mapeamento, né? A gente não sabe quando voltaremos, mas nós voltaremos, né? E no exercício de liderança, liderar é prever. Como é que eu vou prevendo? Baseando nos dados que essas equipes vão trazendo, né? Cada escola tem uma realidade, a gente tem escolas onde a realidade social ela é mais intensa, então isso também vai precisar ser pensado. Então, é conseguir fazer esse mapeamento, né, de conseguir construir aí, né, eu acho que é um chamado para as redes, de estabelecer uma educação territorial, de colocar a sociedade e dizer o que nós, enquanto sociedade, né, cada um aí, para ajudar essas equipes. Então, é um pouco esse olhar de construção mesmo, né? Uma teia de saberes. Eu acho que você tocou, a questão da intersetorialidade também, enquanto política pública, né? Quando você fala dos conselhos, quer dizer, a educação não está sozinha. A gente vai precisar de todo o apoio da inclusão social, enquanto uma política de direito, a gente vai precisar aí da Secretaria de Saúde, para você estabelecer, né, o quanto a escola vai poder ajudar, e eles também nos apoiando. A questão eu acho que esse trabalho intersetorial, ele é muito importante nesse momento, para que você possa, de fato, criar, né, igual a Grace falou, esse rizoma, né, que você vai
vai encadeando as coisas para que tenha um equilíbrio. A gente não pode achar que a educação sozinha dá conta de tudo, né? E não precisa esperar, né, bem pertinente, ações que podem estar sendo feitas agora. Exatamente, que é planejar, né? Você ter o plano 1, o plano B, o plano C, o plano D. A gente, enquanto, né, propositivo nesse lugar, é você já ir criando esses vínculos, né, poder levantar esses pontos que são importantes, e como você falou, as escolas são únicas também, cada um com as suas características, nos seus territórios, e vai precisar olhar para tudo isso junto com um conjunto de ações, né? Acho que é isso. Meninas, me permitam um tempinho aqui que eu preciso mandar um beijo para Gilza Correia, um beijo de Juazeiro do Norte, Ceará. Um beijo, Gilza. Eu também queria falar de uma dúvida muito pertinente da Silvia Helena. Ela está falando que a gente fala de professores e alunos, né? A gente está falando de todo esse contexto. E aí ela está falando, e a equipe gestora? Como fica nesses aspectos emocionais? E aí eu vou me meter um pouco aqui, como nesse lugar de quem foi gestora há muito tempo e é um lugar meu de coração. O que eu diria, depois eu passo para as minhas colegas, é que, primeiro, a gente tem que se cuidar. Sabe aquela ideia do avião, quando a aeromoça fala para a gente que a gente tem que pôr primeiro a máscara de oxigênio na gente para depois cuidar do outro? Eu acredito muito que as equipes gestoras elas vão ter que se cuidar muito, estar bem forte, bem firmes, para poder cuidar da sua comunidade. Eu sempre digo, e isso é matéria dos meus estudos, é a minha grande paixão, esse lugar da liderança escolar. Esse profissional é um profissional muito importante para a gente manter a qualidade das nossas escolas. E vocês, queridos gestores, precisam estar muito preparados, porque se já não é fácil esse lugar que vocês ocupam, eu acredito que agora vocês terão mais desafios ainda. Então, vocês precisam estar emocionalmente bem para vocês cuidarem da sua comunidade. Esse é o lugar que vocês escolheram para vocês, de ser líder de uma comunidade. Então, agarrem isso com força, como uma missão de vida de vocês. E quando voltarem, estejam bem para poder amparar essa sua comunidade, que vai precisar muito de vocês quando vocês estiverem aí no retorno. Acho que agora a Estela e a Grace podem ajudar um pouco aí a pensar. Eu só vou complementar um pouco a sua fala, que eu acho que quando a gente entra na escola, a gente olha e fala assim, nossa, tá a cara da diretora essa escola, né? Tem um pouco esse chavão, né? O quanto a direção, sim, dá o tom, mas principalmente esse trabalho compartilhado, né, de responsabilidade. Eu acho que ela é uma liderança, a Grace falou, de liderança propõe, ela puxa, mas ela também precisa ouvir, né, tá aberta para a contribuição de todos da equipe, que vocês sozinhos não vão conseguir resolver tudo. Eu acho que o diretor não perdeu o vínculo ainda com o trabalho de gestor, porque mesmo durante a pandemia, pelo menos você citou um monte de cidades, Cláudia, muitas delas são meus cursistas, os meus da Grace, que eu vou vendo, e a gente vem trabalhando exatamente sobre isso, né, esse acompanhamento, que precisou se resolver de como é que eu faria isso, porque o diretor está na ponta, mas ele também hoje está isolado, né? Ele não está lá dentro, e tem ações que são ainda pertinentes nesse espaço presencial. Mas eu acho que uma das dicas, eu também já fui desse lugar aí, eu acho que é um cargo extremamente importante dentro da estrutura aí da educação, mas o quanto você vai precisar, sim, estar estável, né? Você está equilibrado para que você possa conduzir da melhor forma a sua equipe e de uma forma bem democrática, né? Ouvindo e compartilhando. Eu acho que quando a gente faz junto, a gente compartilha a responsabilidade. E é mais fácil do que fazer sozinho, porque se der certo é de todo mundo, se der errado vai ser só seu. Então é muito mais propositivo a gente compartilhar esse momento de retorno junto com os nossos... e está forte para isso, acho que tem aí ferramentas, instrumentos aí de planejamento, de acompanhamento, que a gente precisa fazer uso deles de uma forma bastante
talvez até mais importante agora do que fizemos antes, né? Acho que é isso, Grace. Eu acho que assim, eu acho que a capacidade, né, de criar novas narrativas, né? Então, se a rede já fazia um bom acompanhamento para esses gestores, agora é um momento de superação, né? É o momento da gente colocar toda a nossa capacidade de invenção, de criação, o nosso senso de existência, para que a gente possa buscar novos sentidos, que a gente consiga inspirar novas escolhas. E tem muita coisa boa sendo feita, né? A gente tem conversado com educadores aí de todo o Brasil, e a gente tem visto as equipes que cuidam das equipes gestoras, as equipes técnicas, fazendo todo um trabalho, sabe, de rede de apoio para escuta, de conversa, de ajudar a criar possibilidades, cenários. Aí a gente vai precisar criar vários cenários, né, como você fala, do plano A, B e C. Então, e nesse cenário, a equipe gestora é uma equipe-chave. E aí, a forma como a gente cuidar das equipes gestoras, possivelmente ela vai cuidar das suas equipes e das suas comunidades. Então, é um momento que precisa, nos planejamentos, identificar como é que a gente acolhe verdadeiramente, que não fique no superficial, né? Eu estou com você, mas que, na verdade, você não está. Então, então a pergunta é, como sair da superficialidade? Como estar presente nas escolas para dar esse apoio às equipes gestoras? Acho que essa é a pergunta que as equipes precisam responder em cada município. A Viviane Carolina Leite e a Helene Souza Pinto, elas fizeram questões pertinentes, muito ainda relacionado a como lidar com as sequelas desses profissionais quando voltarem, como encontrar forças para enfrentar o tamanho do desafio. Acho que a gente veio respondendo aí durante a live, mas eu acho que essencialmente é saber que a gente não vai conseguir fazer isso sozinho, né? Nós vamos precisar de uma rede de apoio, nós vamos precisar, como nós já comentamos, a sociedade como um todo, a saúde, a educação, a comunidade, nós vamos ter que estar todos juntos para poder dar conta desse tamanho desse problema, né? Então, não querer resolver tudo sozinho e procurar essas redes de apoio, eu acho que vai ser a solução para a gente poder dar conta disso quando a gente estiver retornando ou mesmo durante, né? Porque a gente não sabe quando a gente vai retornar. Muita coisa ainda tem a vir aí, né? Mas nós vamos estar conversando, né? Mesmo as coisas estão acontecendo, a gente está toda semana batendo papo e tentando trazer profissionais competentes como a Estela, a Grace, para conversar com vocês, para trazer um pouco de acalento nesse momento, né? Tirar um pouco dessas dúvidas. A gente sabe que não vai ter resposta para tudo, mas a gente abre um espaço para o diálogo, abrir um espaço para que vocês possam trazer suas dúvidas e a gente conversar, né? Um bate-papo de educadores, é isso que a gente está proporcionando para vocês todos que estão aqui com a gente hoje. E semana que vem, nós vamos falar de um outro assunto que está todo mundo perguntando muito, que é como trabalhar de maneira remota com os alunos de educação infantil, com os alunos pequenos, né? Que nem a Estela falou, que a gente quer pôr todo mundo o dia inteiro na telinha de computador, né, Estela? Pois é. Com os alunos pequenos, né, com o infantil. E nós vamos trazer 3 profissionais sensacionais que estão fazendo isso na prática, vocês vão amar, tá? Então, já vou deixando aí o gostinho para vocês escutarem. Vocês sabem que na Elos as nossas formadoras, os nossos educadores são profissionais muito competentes, que além da competência técnica, acadêmica, elas possuem uma competência prática de quem atua de verdade, né? Sem contar a paixão. Olha esses olhinhos aí da Grace, da Estela, essa grande paixão e vontade de fazer o melhor que todos eles podem fazer pela educação desse país. Eu tenho muito orgulho dessa minha equipe, um grande prazer enorme de trabalhar com vocês.
Eu acho que isso é uma das coisas que faz a gente levantar todo dia, é saber que a gente pode fazer diferença na vida das pessoas. E vocês, muito obrigadas, trabalhar com vocês é uma honra e me faz ter vontade de acordar todo dia. Então, um grande prazer estar com vocês. Eu espero que a gente continue firme e forte aí. Peço a todos que estão nos ouvindo para que continuem bem, continuem se cuidando, se mantenham bem, saudáveis, mantendo todos os cuidados, usando máscara, higienizando as mãos, porque eu quero ver todo mundo firme e forte aí. E eu peço para vocês nos seguirem nas redes sociais, para vocês poderem acompanhar esse movimento. A gente sempre está trazendo textos, né? Esses textos, eles são escritos pelos nossos profissionais, né? Sempre atualizados, diante das perguntas que vocês nos trazem. Então, são assuntos relevantes para os educadores do nosso país, então a gente sempre está antenado com esses assuntos para trazer isso tudo para vocês. Então, eu vou me despedir e vou pedir para as meninas darem aí umas palavras finais para esse público que está nos ouvindo hoje. Bom, eu queria agradecer o momento de poder estar aqui com vocês, nós também estamos em isolamento, né? A gente não está podendo se encontrar, então acho que esse exercício de poder se encontrar virtualmente, para mim, apesar de estar já há um tempo na Elos, é o nosso trabalho, a gente dizia entre nós, a gente mudou pouco a nossa rotina, porque a gente já trabalha remotamente, mas a gente tem uma vida aí, né, de abraçar, de beijar, de reuniões presenciais, do cafezinho da Elos, que é uma delícia. Então, esses momentos também nos fazem falta. Mas tenho certeza que a gente está aprendendo outras coisas, né? Então, a escola agora não está sozinha. Eu acho que a gente sempre estudou muito a função social da escola, o seu pertencimento. Eu acho que tinha uma discussão aí no começo desse governo, das aulas domésticas, né, das crianças poderem estar nas suas casas. Eu acho que isso um pouco cai por terra principalmente com a nossa realidade em termos do Brasil todo, o quanto é necessário, é fundamental. Acho que a escola também não pode mandar para o pai, né, o que é dela fazer, que é esse movimento de educação acadêmica, de educação, da educação integral, de todos os seus olhares. Isso a gente também podia, Cláudia, uma hora discutir um pouco sobre o conceito da educação integral, que não é só de conteúdo. A Grace também é especialista nisso, né, Grace? De trabalhar assim, com todos os aspectos que envolvem as pessoas, e o quanto a gente viu que isso é fundamental para nós aí da educação. Então, eu agradeço, espero ter contribuído, e estou aí à disposição dos meus cursistas. Eu sei que tem vários deles aqui que já estão nos prestigiando, e a gente fica aguardando tempos melhores. E não esqueçam de fazer lá o que a gente combinou, pega um papelzinho e escreve lá o que são os pontos positivos que esse isolamento social tem trazido para a minha vida, tá bom? Não esqueçam de pensar em vocês. É isso aí. Então, eu quero deixar aí um chamado para que as pessoas consigam conhecer seus limites. Se você é um educador, que você está no seu limite, procure ajuda. Nós não estamos sozinhos. Então, entenda que você pode ter ajuda e que você pode passar por isso com ajuda profissional. Então, isso é muito importante, que as pessoas possam entender os seus limites. E quero agradecer o convite da Elos, que é sempre um prazer, né, falar sobre esse tema para educadores do país. Essa é a minha obra, essa é a minha paixão. E eu queria deixar hoje, né, a gente hoje vê o quanto a equipe médica, as equipes de serviço são fundamentais para a nossa sociedade. Mas, como educadora, não existe um médico que não tenha passado pela mão de um professor, não existe, toda a sociedade passa pelas mãos dos nossos professores. Os nossos professores têm sido absolutamente guerreiros. E estava lendo um livro, né, do Ailton Krenak, que ele fala de ideias para adiar o fim do mundo. Eu tenho certeza que, para a gente adiar o fim do mundo, a gente tem que realizar as nossas escolas, a nossa educação. E aí eu queria eu sou uma pessoa que eu sempre digo que gosto de andar muito bem acompanhada, olhe com quem eu estou nessa live,
e também dos autores. Então, eu gostaria de deixar aí como palavra final, palavras do Brecht, do Bertolt Brecht. Aqueles que lutam um dia, e por isso são muito bons. Aqueles que lutam muitos dias, por isso são muito bons. Aqueles que lutam anos e são melhores ainda. Porém, há aqueles que lutam toda uma vida. Esses são os imprescindíveis. Os educadores deste país são absolutamente imprescindíveis. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal. Uma ótima semana para todos vocês e até a nossa próxima live. Um grande beijo. Obrigada. Tchau, tchau.